O José Murilo de Carvalho tem aquele livro clássico, né, República Tutelada, que foi uma das grandes obras dele, talvez a principal, em que ele fala disso, né, de como que a gente depois, a gente sempre foi tutelado e continuou depois da ditadura tutelado enquanto civis, tutelados pelos militares. E você vê isso, né, Lucas, em muita coisa. No depoimento de 2 meses atrás, quase 2 meses atrás, dos comandantes militares do Bolsonaro, quando os depoimentos no âmbito do inquérito do 8 de janeiro vieram à tona, a preocupação nas Forças Armadas não era com a revelação que o brigadeiro e o general fizeram de que quase houve um golpe, de que foi debatido um golpe, de que o almirante topou o golpe. A preocupação era ter um general e um brigadeiro e um almirante depondo para a Polícia Federal. Quer dizer, que deveria ser uma coisa, enquanto subordinação do poder militar, né, dos militares ao poder civil, deveria ser uma coisa dada, né, e não uma coisa que os melindrasse. O que deveria melindrar era a possibilidade de alguém não ser legalista, né, e não isso. Agora, a Comissão da Verdade, em que você foi pesquisador, foi um pouco detonador disso tudo, né? Antes da gente entrar na questão histórica, eu queria, na questão histórica mais antiga, eu queria só te pedir tua análise sobre o quanto que você considera que a Comissão da Verdade fez com que os militares decidissem, de 2013 em diante, se imiscuir de uma maneira mais explícita de novo na política, né? Talvez ali o tweet do general Vilas Boas tenha sido a face mais escancarada dessa decisão de se imiscuir de novo na política. A Comissão da Verdade teve um papel nessa mudança de postura? Quer dizer, antes era uma coisa que da redemocratização até então ficou nos bastidores e depois da Comissão da Verdade eles escancaram que estavam dispostos a voltar a se meter na política? Olha, Guilherme, eu acho que essa questão de que essa fala que a Comissão Nacional da Verdade, ela desencadeia um clima ruim nas forças militares, nas Forças Armadas, que elas não aceitam a Comissão Nacional da Verdade, eu acho que isso vem se calcificando, mas eu acho isso falso, sabe? Eu acho que isso não corresponde à realidade. Eu acho que, na verdade, a Comissão da Verdade caiu como uma luva para as Forças Armadas. Porque se você pensar, antes da Comissão da Verdade, existiam 2 processos que corriam em paralelo. Um na Justiça Federal de Brasília, que os parentes dos desaparecidos do Araguaia cobravam na Justiça que o Estado revelasse o que tinha acontecido com os seus entes, né? Esse processo começou no início da redemocratização, foi se estendendo, e a decisão final caiu sobre o governo Lula, que o Estado foi condenado a abrir as informações. Paralelo a isso, tinha um outro processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais ou menos parecido com esse, que o Brasil também foi condenado, o Estado brasileiro foi condenado a abrir as informações sobre o Araguaia. O Lula recorreu 2 vezes da sentença da Justiça Federal para recorrer a essa sentença. O Estado brasileiro tinha obrigação ali, perante a Justiça do Brasil, perante a Corte Internacional, de abrir as informações sobre os desaparecidos. Tem eu acho que é um golpe político muito bem bolado pelo Lula, porque ele cria, né, ele vem com a ideia da Comissão Nacional da Verdade, e isso terceiriza para essa comissão essa sentença que é do Estado brasileiro. Porque, de repente, no momento que cria a Comissão Nacional da Verdade, esse dever do Estado passa para a comissão. E a comissão, ela é criada, e eu trabalhei lá dentro, vi como as coisas aconteceram, ela foi criada para dar errado, entendeu? Ela não tinha tempo, ela não tinha meios, ela não tinha condições de fazer, e ela não tinha respaldo do executivo. Né? A gente que estava lá dentro, qualquer documento que você pedisse para os comandos militares, os documentos mais sensíveis, não eram atendidos. A gente, no momento, nós montamos uma equipe da qual eu fiz parte, que era para tentar obter o dado negado, ou seja, porque
pela lei, na Comissão Nacional da Verdade, qualquer instituição pública que fosse demandada a abrir um documento, era obrigação dessa instituição pública, uma secretaria, um órgão, uma universidade, ou o Comando Militar da Amazônia, por exemplo. Entendeu? Qualquer órgão que fosse cobrado pela Comissão Nacional da Verdade a fornecer o documento X, ela tinha a obrigação de fazer isso. Os militares nunca fizeram. Mas eles não respondiam ou eles diziam que não tinham mais o documento? Às vezes não respondiam, às vezes não tinham documento, às vezes o documento tinha sido queimado, às vezes o documento tinha sido desaparecido, mas era sempre uma negativa. E aí nós montamos uma equipe para tentar conseguir obter esses documentos através de uma investigação jornalística, porque eram todos jornalistas que tinham trabalho nessa área, que tinham fontes, e a gente conseguia muita coisa, provando que esses documentos existiam. E quando as Forças Armadas vinham dizendo o seguinte, o documento foi destruído. Aí você pergunta assim, mas destruído quando? Destruído por quem? Destruído a mando de quem? Porque isso, na verdade, pode ser considerado uma destruição de prova. Quando você pega, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, você teve uma movimentação militar, que foi a segunda maior movimentação militar, ou a maior movimentação militar depois da Segunda Guerra. 30 mil homens envolvidos numa operação real de combate. 3 campanhas, que no final vai desaguar num combate a um grupo de guerrilha. É a primeira experiência das Forças Armadas numa guerra de guerrilha. Aí você vai acreditar que as Forças Armadas destruíram todos os documentos dessa campanha? Isso não é crível, porque é como se o Banco Central destruísse todas as atas das reuniões do Conselho do Banco Central. Você não destrói a sua memória, a não ser que você destrua com o intuito de destruir uma prova de um crime, que também é um crime isso. Então, quando você pergunta, foi destruído, mas destruído quando? Porque nas Forças Armadas, para você destruir um documento militar, vamos supor, vamos pegar um documento banal, as promoções de soldado para cabo do ano de 1966. Chega uma hora que o arquivo fica muito grande, você pode destruir esse tipo de documento. Para você destruir um documento assim, para você destruir um papel, você gera 20 papéis. Porque isso vai passar por uma comissão que vai analisar se aquele documento pode ser destruído ou não. E aí vem uma autorização para destruir, aí vem uma nomeação de uma equipe que vai destruir, a equipe vai, destrói, faz um relatório. Então eles destruíram tudo. Então eles, na verdade, se eles destruíram, se essa é a desculpa deles que destruíram, eles destruíram provas de crimes, que eles não podiam ter feito isso. E, na verdade, a gente sabe que não destruíram tudo. Tem muita coisa ainda que está com eles. Mas vamos comprar de barato que essa destruição existiu. Você tem um crime continuado que os atuais comandantes continuam perpetrando. Que eles continuam dizendo, não temos. Mas eles não explicam por que não tem.